Olá, prezados alunos e alunas. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Interação Humano-Computador, nesse período de dia 22 ao dia 29 de novembro, trabalhando as técnicas de avaliação de usabilidade. Bom, o que seria essa avaliação de usabilidade? Pode ser entendida como um procedimento para aquisição de informação sobre a usabilidade, com potencial usabilidade de um sistema, a fim de tanto aprimorar recursos numa interface em desenvolvimento e seu material de suporte, quanto avaliar uma interface já finalizada. Então a gente vai estar vendo aqui diversas técnicas que vão estar auxiliando cada vez mais a gente obter uma melhor usabilidade dos sistemas de informação, né? Ou seja, do software que todos utilizam, né? E que a gente possa mesmo estar desenvolvendo e aprimorando cada vez mais para que o usuário tenha uma boa performance, né? Tenha uma boa aceitação em relação a esse produto. A avaliação de usabilidade consiste em metodologias para medir os aspectos de usabilidade de um sistema de interface com o usuário e identificar problemas específicos. A avaliação de usabilidade é uma parte importante de todo o processo de design de interface, a qual consiste de círculos interativos de projeto, prototipação e avaliação. Para que usa a avaliação de usabilidade? O que é que justifica, né? Oportunidades para inovação, avaliar soluções para problemas que o usuário tem com sistemas atuais, possibilita descobrir se a produtividade e usabilidade melhoram, compara o sistema com os concorrentes. Bom, e aí nós teremos aqui, né, algumas etapas que são bem definidas no processo de desenvolvimento de software, né? E a questão da avaliação da usabilidade aqui nós teremos basicamente em três fases, né? Seria a fase inicial, a fase intermediária e a fase final. Então, vamos considerar que seja a fase inicial o planejamento e análise, né, do sistema. A fase intermediária vem com o desenvolvimento e, por último, a fase final com os testes, né? Isso, claro, considerando todo aquele processo, aquele ciclo de desenvolvimento de software, né? Incluindo homologação, implementação, identificação de requisitos, né? E caso, né, de acordo com a metodologia, o paradigma que esteja sendo adotado aí, podendo ser incluído ou suprimido outras etapas. Avaliação formativa e sumativa, né? Então, nós teremos aqui a avaliação formativa, ou sumativa, como queira falar, colocado especificamente focado na questão de testes de implantação, né, e manutenção. Claro que precedendo aí nós teremos análise dos requisitos de implementação. Então a avaliação formativa ela se restringe simplesmente, né, formativa à questão dos testes do software, né, todo o seu processo de implantação e como também a sua depuração, né, a sua manutenção, as suas correções. Técnicas de avaliação de interface, nós poderemos classificar aí como sendo três: preditivas, né, ou analíticas, teremos também as objetivas ou empíricas e, por último, as prospectivas. Então, nós vamos estar abordando, durante essa aula, todas essas três classes aí de técnicas de avaliação de interface. Muito bem, a primeira aqui nós teremos a avaliação de interface, né, a preditiva, analítica, né, que seria os diagnósticos e inspeções, avaliação heurística, teríamos também checklist ou lista de verificação e, por último, percurso cognitivo. Okay? Avaliação de interface, objetiva, empírica, definitivos, né, observação, formado pela questão da análise de logs, ensaios de interação e monitoramento. Bom, na avaliação de interface prospectiva ou investigativa, nós teremos a questão das entrevistas e questionários ou pesquisas de satisfação. A avaliação de interface seriam duas possibilidades aqui. A princípio, a avaliação analítica e heurística. Tá? Então, vamos detalhar um pouco mais sobre a questão analítica, né, para depois a gente estar também comentando a respeito das heurísticas. Analítica. Aqueles em que avaliadores inspecionam e examinam aspectos de uma interface de acordo com aspectos relacionados à usabilidade. Então é a questão mais de análise mesmo, realmente é muito mais voltado para a questão de verificar, de avaliar
diversas questões relacionadas à interface, né, do software, né, de acordo com questões relacionadas à sua aceitação, né, à sua facilidade de uso, ou seja, à sua usabilidade. Avaliadores podem ser especialistas em usabilidade, né, consultores de desenvolvimento de software, especializados em determinado estilo de interface, ou usuários finais, conhecedores do domínio e da interface. Né? Bom, questão analítica aí também a gente pode estar colocando que Mark Nielsen, né, em 94, eles identificam como principais objetivos desse tipo de avaliação. Então nós teremos aqui, primeiramente, a identificação de problemas de usabilidade, ou seja, identificar, classificar e contar o número de problemas de usabilidade encontrados durante a inspeção. Teremos também a seleção dos problemas que devem ser corrigidos. Após identificar os problemas, a equipe de projeto deve projetar a interface para corrigir o maior número possível de problemas. Os problemas a serem corrigidos são priorizados de acordo com a gravidade do problema e o custo associado à sua correção. Então, é interessante essas observações aqui que foram colocadas por Mark Nielsen, né? Por conta que a gente percebe claramente a questão de a gente perceber onde está havendo os problemas de usabilidade, né, e a seleção mesmo, né, o refinamento dessa questão dos problemas já identificados e podem ser corrigidos. Tá? É uma avaliação heurística. Nós teríamos aí, né, um método analítico de avaliação que visa identificar problemas de usabilidade conforme o conjunto de heurísticas ou diretrizes, né, guidelines. Basicamente seriam regras, né, regras bem definidas aí para que a gente possa estar obedecendo esse método para que possa estar identificando, né, percebendo aí todo e qualquer tipo de problema de usabilidade. Se baseia nas melhores práticas definidas por especialistas experientes e especialistas em IHC, ou seja, é bem voltado para aquelas pessoas que têm um certo know-how da área, né, que já têm uma prática e está fazendo essas verificações. Né, e exclui totalmente, aí, não envolve os usuários aí nessa etapa de avaliação. Né. Então, é um método baseado na verificação de uma pequena lista de regras, né, ou na própria experiência dos avaliadores que visam, de forma econômica, fácil e rápida, descobrir grandes problemas potenciais de interface, voltada realmente para os especialistas da área. Né. A avaliação heurística, né, e aí vamos ver quando deve ser utilizada. Pode ser aplicada em qualquer fase do ciclo de desenvolvimento do software, permitindo apoiar o desenvolvimento de projetos, e sendo aconselhável nas fases iniciais, onde a interface às vezes se restringe a um esboço descrito em papel. Né? Também outra colocação aí por Nielsen em 95. Quem são esses avaliadores? É recomendado o uso de pelo menos 2 avaliadores com conhecimentos em usabilidade, dada a subjetividade do método e a possível difícil aceitação dos resultados pelos projetistas da interface. Então se coloca aí duas opiniões diferentes, né, para que sejam totalmente diferentes, se possível, sejam confrontadas aí para que a gente possa ter um balizamento real da situação. Né? Heurística de Nielsen, e aí nós teremos aqui a primeira, descreve as propriedades que devem ocorrer em sistemas de alta usabilidade. Né? Então, a primeira nós teremos a visibilidade de status do sistema, ou seja, o sistema precisa manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, fornecendo um feedback adequado dentro de um tempo razoável. Então aí a gente já percebe que essas questões colocadas aí por Nielsen, né, essas diretrizes, elas já começam nessa primeira aí de visibilidade de status do sistema, né, introduzindo um ator chamado usuário. Né? Então o usuário final ele vai estar podendo dar também seu feedback aí, sua participação, sua opinião, para que possa ser cada vez mais melhorada essa questão da usabilidade. A segunda seria a correspondência do sistema com o mundo real. Então, o que seria? O sistema precisa falar a linguagem do usuário, com palavras, frases e conceitos familiares ao usuário, ao invés de termos orientados ao sistema. Seguir convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça numa ordem natural e lógica, ou seja, a implementação de software, né, é a implementação de procedimentos, de informações que são manipuladas, né, extra o uso de tecnologias. Então, deve ser familiarizado cada vez mais o uso de termos que o usuário já tem uma certa intimidade, né, o seu uso cotidiano.
para que ele não estranhe, né? Para que ele não tenha essas dificuldades. Mensagens, né? E assim por diante. Terceiro seria o controle de liberdade do usuário. Ou seja, usuários frequentemente escolhem por engano funções do sistema e precisam ter saídas claras de emergência para sair de um estado indesejado sem ter que percorrer um extenso diálogo, prover funções, desfazer e refazer. Então é interessante essa questão aí, a gente já vê bastante em softwares de escritórios, né, como editores de texto, linhas eletrônicas, programas de apresentação. A gente tem essas opções de desfazer e refazer, né, operações. Então é interessante também que o usuário tenha essa opção, até mesmo para que ele, num erro cometido, ele possa estar reavendo esse erro, né, fazendo a devida correção. Tá? Consistência e padronização. Fale a mesma língua o tempo todo e nunca identifique uma mesma ação com ícones ou palavras diferentes. Trate coisas similares da mesma maneira, facilitando a identificação do usuário. Os usuários não precisam adivinhar que diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa. Então, é usar mesmo a padronização, para que o usuário, à medida que ele identifique um objeto através de um ícone gráfico, né, um termo, ele já saiba de que se trata. Então, ele já faz aquela relação automática, né, para que não haja bastante termos relacionados aí e dificulte cada vez mais o aprendizado, né, a questão da eficiência e do uso do software por parte do usuário. Na quinta, nós teremos a prevenção de erros. Na tradução livre das palavras do próprio Nielsen, ainda melhor que uma boa mensagem de erro, é um design cuidadoso que possa prevenir esses erros. Por exemplo, ações definitivas, como deleções ou solicitações, podem vir acompanhadas de um checkbox ou de uma mensagem de confirmação. Então, é interessante aí essa questão de colocar para o usuário possibilidade de confirmações, né, para que ele possa estar decidindo, né, realmente confirmando se é aquela operação que ele quer realizar. Tá? Bom, a sexta seria ajuda aos usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros. As mensagens de erro do sistema devem possuir uma relação simples e clara que, ao invés de intimidar o usuário com o erro, indique uma saída construtiva ou possível solução. As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem clara, sem códigos indicando precisamente problemas. Então, a gente costuma ver bastante em sistemas operacionais a questão dos erros, né, codificados através de códigos. E sistemas bancários, sistemas de informação de uma forma bastante genérica, são colocadas essas questões de codificação relacionada a erros, né, para que exista um call center, né, um helpdesk que possa estar fazendo um devido atendimento e correções. Mas que a gente possa usar logo de uma linguagem clara, dizendo, especificando qual o tipo de erro que aconteceu, né? Qual foi o tipo de, no caso, uma interrupção, uma exceção, que ocorreu na execução daquele sistema ali, para que o usuário tenha, né, uma orientação bem definida e objetiva. Sétimo, seria o reconhecimento em vez de memorização. Evite acionar a memória do usuário o tempo inteiro, fazendo com que cada ação precise ser revista mentalmente antes de ser executada. Permita que a interface ofereça ajuda contextual, informações capazes de orientar as ações do usuário, ou seja, que o sistema dialogue com o usuário. O usuário não deve ter que lembrar informação de uma parte para outra do diálogo. Então é uma sequência lógica, né, pessoal? Uma forma que o usuário possa estar desenvolvendo sua atividade sem atropelos, né? Sem que o sistema coloque essas barreiras, essas dificuldades de passar de uma etapa para outra, né, e que essas etapas sejam bem definidas, né, para que ele tenha uma certa facilidade na questão mesmo da memorização, né, de possíveis situações que possam estar acontecendo no contexto do software. Flexibilidade e eficiência de uso seria a oitava. O sistema precisa ser fácil para os usuários leigos, mas flexível bastante para se tornar ágil a usuários avançados. Essa flexibilidade pode ser conseguida com a permissão de teclas e atalhos, por exemplo. No caso de website, uso de máscaras e navegação com tab e formulários são outros exemplos. Então, é a questão realmente de facilitar, de agilizar o trabalho do usuário. Muitas vezes, alguns sistemas são totalmente voltados para a interface gráfica, mas ficam dependentes totais de um mouse, de um dispositivo apontador. Então, seria interessante também fazer uso do teclado e outros periféricos que possam estar agilizando, né, flexibilizando a forma de interação aí do usuário com
a máquina, né, através de atalhos, testes de atalhos, né, como foram colocados aí, máscaras, uso de teclas de navegação rápida. Okay? A nona seria design estético e minimalista, ou seja, evite que textos e o design falem mais do que o usuário necessita saber. Os diálogos do sistema precisam ser simples, diretos e naturais, presentes nos momentos em que são necessários. Os diálogos não devem conter informação irrelevante ou raramente necessária. Qualquer unidade de informação extra no diálogo irá competir com a unidade relevante e diminuir sua visibilidade relativa. Ou seja, é simplificar mesmo a questão da interação ali, das formas como o sistema está dialogando, né, emitindo mensagens, recebendo essas mensagens com o usuário. E reduzir cada vez mais para que haja uma objetividade aí na questão de a realização das funcionalidades do sistema, né, por parte do usuário. Por último, nós teremos uma décima, que seria ajuda e documentação. Um bom design deveria evitar ao máximo a necessidade de ajuda na utilização do sistema. Ainda assim, um bom conjunto de documentação e ajuda deve ser utilizado para orientar o usuário em caso de dúvida. Deve ser visível, facilmente acessado, focalizado na tarefa do usuário e não muito extensa. Dica: oferecer uma ferramenta de busca na ajuda. Então, é claro, um bom design, um bom projeto, ele vai estar levando, né, a diminuição dessa questão de ajuda. Mas, se for necessário, que seja bastante objetivo e organizada para que o usuário, né, possa estar pesquisando, encontrando essa ajuda com uma certa agilidade e que possa estar até mesmo reduzindo as consultas à equipe técnica.